ninguém comentando aí, mas esse alemão vai falar de novo? Tenho paciência, agora é outro assunto. Agora é denominação melato Dei. Está aí. Indicação geográfica, importância da indicação geográfica. Sim. Só um pouquinho aqui, só para ver a parte técnica. O processo está começando lá. Passei. Bem, importância e benefício da determinação de origem, indicação geográfica do mel de melato Abracatinga. Anteriormente eu passei para vocês esse baldinho ali, né? Para quem não conhece, o mel de melato Abracatinga é um produto único. Por isso que se conseguiu se fazer esse trabalho de determinação de origem e a indicação geográfica. Mas como o André falou, é muito trabalhoso, deu muito trabalho, né? Porque além de tudo aquilo, a questão do livro técnico, né? O saber fazer, colocar isso por escrito certinho, o livro histórico, cultural, tá? Todos esses fatos foram sendo construídos ao longo do tempo. E como é uma indicação que envolve 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deu mais trabalho ainda porque nós envolvemos três órgãos diferentes em cada estado que nos ajudaram nesse processo. Foi muito trabalhoso realmente, mas valeu a pena. Então tá aí, ó. O que é esse mel de melato Abracatinga? Ele tem algumas características próprias e hoje ele tem também uma instrução normativa, tá? É obtido principalmente a partir de secreções das partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que se encontram sobre elas. Origem essa floral, endêmico do sul do Brasil, Planalto Sul brasileiro, só tem aqui, porque depois eu vou explicar melhor, tá? Restrito às regiões de ocorrência de bracatingais. A bracatinga é uma planta específica que é parasitada. Também vou mostrar isso, tá? São as características iniciais. E foi concedida a indicação geográfica com denominação de origem, né, do melato da Abracatinga, do mel do melato Abracatinga, em junho de 2021. Mas a gente já começou a trabalhar com isso já em 2018, 2019, até anteriormente a isso. Já havia alguns estudos referentes a isso. O que é esse mel do melato Abracatinga? Vocês podem ver aí, né, como é que é esse fluxo, né, imenso aí de seiva elaborada da planta que é sugada por um parasita, tá? Já vou mostrar. Aí isso aí, ó, é muito, produz muito. Tá, e o que é esse mel? Eu sempre chamo de a tríplice aliança, a interação entre a Abracatinga, as cochonilhas e as abelhas. A cochonilha, que é um inseto sugador que se fixa na casca da Abracatinga, perfura a casca e suga a seiva elaborada da planta. E o excesso, ela vai expelir através de um canalículo próprio, que é aqueles fiozinhos brancos, né? E aí as abelhas vão coletar e transformar esse excesso de seiva em mel de melato Abracatinga. Pela própria pressão osmótica da planta, na circulação da seiva, né, no tecido de condução, há um fluxo forte dessa seiva e o inseto sugador vai aproveitar uma parte e o restante ele vai expelir para que todos os outros insetos, não só a abelha, como vespas, formigas, etc., possam também fazer o aproveitamento dessa seiva elaborada da planta Abracatinga. Mas o que é a Abracatinga? Você deve conhecer. Quem é apicultor, pelo menos da região sul do Brasil, daqui para cima, né? Planalto Norte catarinense, sul do Paraná e do Rio Grande do Sul uma parte, vou mostrar um
mapa daqui a pouco, a ocorrência da abracatinga. A abracatinga para nós, na minha região, tá? Ela dá o start do nosso ano apícola. É a primeira florada que dá, inclusive, no inverno. É uma planta de interesse muito grande para a apicultura. Por quê? Porque a flor da abracatinga, quando se tem um mel de origem floral da abracatinga, é um mel de sabor amargo. Ele é bem forte, amargo, cor parda, tá? Cristaliza facilmente, às vezes até no próprio favo, por causa da baixa temperatura na época de produção. Algumas regiões ela começa a florescer a partir de abril, maio, e vai até setembro, outubro nas regiões de maior altitude. Então, é uma planta extremamente interessante para a apicultura e também, consequentemente, para a produção de melato. Mas nem sempre em regiões onde ocorre a abracatinga a produção do melato. Nem sempre. Tem algumas condições para isso. Áreas de ocorrência do melato. Então foi determinado, né, através justamente da origem, tá? Planalto Sul brasileiro. Inicialmente tinha-se a ideia de se fazer apenas em Santa Catarina. Mas aí a gente do Paraná e também o pessoal do Rio Grande disse, não, ele ocorre também na minha região lá. Eu sou produtor de melato, tá? Nós temos condições. E daí nós elencamos os municípios que fazem parte também, né? Então, Paraná, 8,5% do território da IG. Santa Catarina, a maior parte, que é todo o Planalto ali, né? 84,5% do território. E o Rio Grande do Sul com 7%, naquela região lá dos Campos de Cima, tá? Que tem a ocorrência da abracatinga, com melato. Aí o detalhe, altitudes acima de 700 metros. Tá? Tem também a cochonilha, também parasita abracatingas em altitudes menores, só que ela não é produtiva em termos de melato. Tá? É muito pouca a produção. Então, uma das condições é essa altitude acima, tá, dos 700 metros. Isso já comprova também a sua determinação de origem. Tá? E a relação, coloquei ali com o ciclo da taquara, na renovação anual natural da abracatinga, dos bracatingais. Todo mundo conhece taquara? Conhece? Taquara? Bambu? É uma gramínea. Tá? Por que essa relação? Porque a taquara, ela floresce a cada 30 anos. De 30 em 30 anos ela floresce. E quando ela floresce, ela seca totalmente, ela produz sementes e seca totalmente. Na floração da taquara não há produção de néctar porque é uma gramínea, somente produção de pólen. Mas, como ela é muito presente no subbosque da floresta profilangista, que é a característica, né, dessa região, Planalto Sul brasileiro, ou Mata de Araucárias, então quando seca todo esse subbosque, dá condição de germinação das plantas primárias, do qual a abracatinga faz parte. Então a abracatinga, a vassourama, canelas e outras mais que fazem parte dessa renovação que a gente chama de pequeno ciclo, né, dentro da floresta brófila mista. Aí há uma renovação grande dos bracatingais que depois serão parasitados pela cochonilha e produzirão então o melato. Deixa eu só voltar aqui no mapa, vocês podem ver ali bem certinho, né? Ele não mostra lá, realmente é onde produz. Tá? Tem outras regiões que também tem uma pequena produção, mas não é significativa, como é nesse aí. Isso foi elaborado, todo esse trabalho foi feito também pela IPAG de Santa Catarina, foi um trabalho fantástico, né? A gente pode contribuir a questão do livro técnico depois, a questão da parte histórica, escrever tudo isso. Existem esses livros, vocês encontram isso no site da IPAGRE, tá? Para quem tiver interesse, pode baixar lá sem problema nenhum e conhecer melhor essa história toda.
Tá? Não vou entrar em detalhes, porque não tenho nem tempo para isso. Né? Tá, características únicas desse mel de melato Bracatinga. Há anos atrás, a gente tirava as abelhas dessas regiões de Bracatinga, porque o pessoal dizia, pô, mas um mel que parece bicho, parece melado de cana, né? Coisa feia, até se conhecer melhor. E iniciativa para análise desse mel de melato começou com uma empresa de Santa Catarina na época, que é a Minamel. Tá? Vamos dar crédito a eles realmente. Eles levaram a amostra desse mel de melato para a Alemanha, e a Alemanha, quando viu isso aí, dizia, pelo amor de Deus, isso aí é um tesouro. Aí começou a haver interesse, isso na década de 80, 90, que começou então a haver mais interesse na produção do melato. Por quê? Porque ele tem características únicas, só existe nele, só tem nele. Tá? Só algumas ali para mostrar. Cor mais escura, varia do marrom claro ao quase preto. Talvez também essa cor mais escura em função da fumagina, que é um fumo que também se cria porque se alimenta dessa secreção, desse excesso que é expelido. Tá? Menos doce, composição de açúcar diferente, menor teor de glicose e frutose em proporção a de outros carboidratos. Tá? Teor de minerais é altíssimo, muito bom. Tá? Baixo índice glicêmico. Propriedades bioativas, tá? Antibacterianas, anti-inflamatórias, antioxidantes superiores a muitos méis ferais. Tá? Maior viscosidade, sua consistência é mais densa e viscosa. Eu consegui produzir méis de melato com 14% de umidade. Ele é quase um puxa-puxa. Tá? Tanto que para a produção dele tem algumas técnicas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, porque senão você não tira ele do favo de jeito nenhum. Centrifugação normal não sai. Tamanha viscosidade que ele tem por causa da baixa umidade também. Tá? E cristalização lenta justamente devido a essa sua composição de açúcares. Então é um produto realmente que só existe nessa região. Tá? Tem uma outra planta que também tem, a cochonilha também é parasitada, porque até um apicultor hoje me falou, que produziu um pouco de melato, que é o engazeiro. O engazeiro também é parasitado por essa cochonilha e também produz melato, salvo as outras condições. Mas é muito pouco em relação ao que se pode produzir com a Bracatinga. E daí, por que a importância dessa indicação geográfica para o mel Bracatinga? Tá? Você já falou sobre isso, né, André? Tá, mas só repetindo aí. Exclusivamente o meio geográfico, solo, clima, altitude e o humano saber fazer, o terroir que você falou. Tá? Isso estabelece uma condição indissociável entre o produto e seu local de produção. Isso é extremamente importante nesse aspecto, né, para a higiene. Só voltando ali. A quantidade que se produz, você pode levar os alunos sobre essa produção diário meu de produção, né? Eu consegui médias de até 66 quilos por colmeia por ciclo de produção de melato. Ele só acontece a cada 2 anos e coincide sempre com os anos pares. Vai começar a final desse ano, né? Começa na minha região lá em General Carneiro, que é Paraná. A partir de dezembro eu já consigo produzir melato. Mas só acontece a produção quando não há floradas. Quando não há floradas, porque as abelhas dão preferência ao néctar floral do que ao melato. O néctar floral é muito mais rico para elas do que o melato. E tem algumas técnicas de produção que eu não vou entrar na seara agora, mas a gente faz muita palestra a respeito de como produzir melato, que é uma produção bem única dele, esse sistema de produção. E aí vocês veem lá na Bracatinga, ó,
aqueles fios lá que são o que, né, sai, então o excesso de seiva elaborada que vai estar. Valorização, tá? Aumento do valor agregado, reconhecimento do mercado, valorização dos produtores locais. Isso é importante. Então se valoriza o saber fazer dentro dessa denominação de origem. Preservação da autenticidade e identidade, garantindo a autenticidade, proteção contra falsificações, promoção do legado cultural e ambiental. Com base nisso, né, a gente tem então esse saber fazer, essa produção do melato, tem algumas características próprias que inibem qualquer tipo de imitação, falsificação. Não tem como. É um produto único. Tá? E só existe nessa parte do planeta. É que nem o mel de manuka lá da Nova Zelândia, né? Tá? O sistema evita tudo isso, como eu já falei. Contribuição para o desenvolvimento local. Então, as oportunidades econômicas, ela cria essas oportunidades de geração de empregos e fortalecimento das tradições e cultura regional, preservando a tradição das comunidades. Então, a gente consegue isso nessa região de abrangência da IG, fazer com que haja justamente essa valorização. Benefícios para produtores e consumidores, aí no colmeia de produção, tá? Garantia de qualidade e procedência, esse é o nosso, tá? E nós tivemos a feliz ocorrência de ganhar a medalha de ouro no último congresso internacional que foi no Chile, em 2023, com mel de melato Abracatinga, o melhor mel de melato do mundo. Coisa nossa aqui no Brasil. Tá? E tenho a satisfação de dizer, e digo isso com muito orgulho, que é mel de melato de minha produção, dos meus apiários, que eu produzi. Imagine a surpresa que eu tive. Tivemos algumas empresas aqui de Santa Catarina que também agora nem vai haver mais um concurso de mel, né, porque o Brasil sempre leva todas. Tá? E do melato, a Minamel já ganhou algumas medalhas também, a Prodapes, né, e outras empresas brasileiras que já estão aí, né, nesse ranking. Mas para nós foi uma satisfação muito grande ter recebido aí desculpe, deixa eu voltar lá. Essa medalha de ouro, né, do Congresso da Piemonte. Então a IG assegura o quê? A qualidade, garantindo o padrão. A gente trabalha com várias certificações, também a certificação brasileira, que é o Brasil Orgânico, tá? A origem comprovada e também a confiança e satisfação dos clientes. Como é um produto muito pouco conhecido a nível do Brasil, tá? Muito pouca gente conhece o melato e ainda é pouco conhecido. Então está sendo feito um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, né, pela entidade que controla a IG. Já vou mostrar isso também. Tá? E o selo que se usa aí para o melato Abracatinga está ali, né? O melato Abracatinga é denominação de origem. Também dá acesso a novos mercados, como o André já falou, valoriza, etc. Temos também esse outro produto, também à base de melato, tá? Que tem aqui também, um energético muito bom, funciona muito bem. Promoção da sustentabilidade e conservação ambiental. Tá? Ela incentiva esses métodos que equilibram a produção e conservação ambiental para a sustentabilidade. Conservação da Abracatinga. Com base nesse trabalho, né, o Paraná já tinha uma legislação para o manejo da Abracatinga. Por ser uma planta nativa e de ciclo curto, que é o ciclo dos 30 anos, tá? E é uma madeira bem interessante, a madeira dela, porque ela é muito utilizada como combustível e também como uma madeira para confecção de móveis. Ela tinha uma restrição de uso, tá? Por força de legislação de conservação de espécies ameaçadas. E com base então nesse trabalho da IG,
Surgiu também, em Santa Catarina já tem hoje uma legislação, eu não sei o Rio Grande se já tem uma legislação específica para manejo de bracatinga nas áreas de ocorrência dela. Mas eu acredito que já estejam trabalhando nisso. Tá? Então isso vem trazer, através da IG, essa conservação desta planta extremamente importante para a apicultura. Um plano de manejo que pode então ser feito, como é uma leguminosa, ela ajuda muito na fixação de nitrogênio do solo, a gente consorcia muito a bracatinga com o plantio de erva mate, tá? Se dão muito bem as duas, tá? Justamente por causa desse fato. E promovem também um equilíbrio ambiental entre as atividades produtivas e a preservação dos ecossistemas naturais, que é a nossa floresta proflamista Mata Araucárias, tá? Que em grande parte tem a sua conservação graças ao manejo que se pode fazer em cima de algumas espécies. Apiários de produção lá da gente, né? Normalmente eu trabalho com um ninho, tá? Melgueirão, às vezes 2 melgueirões, porque tem que haver uma renovação muito grande de favos, porque senão é um bloqueio, o enxame vai decrescendo e se extingue por falta de área de cria, tamanho fluxo que há de melato nas épocas de produção, né? Chega a pingar das bracatingas a excreção. Obstáculos para a implementação da IG, tá? Organização dos produtores, deu muito trabalho, foram muitas reuniões, tá? Muitas discussões, e o alemão sempre é meio, né, acalorado nas discussões. Custo também é alto, tá? Cada um teve que contribuir, e algumas empresas contribuíram mais, para que a coisa pudesse andar realmente. Tá? E conscientização da importância da indicação geográfica, tá? Para a área de abrangência da IG. Necessidade de fiscalização e certificação eficiente. Isso é fundamental. É fundamental. Importância da fiscalização é rigorosa e é essencial para manter a credibilidade da indicação geográfica do mel do melato bracatinga. Então, quem que assumiu essa responsabilidade foi a Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina, FAASC, tá? Por concordância de todos os envolvidos. Isso foi por eleição, por votação mesmo. Foi determinado isso. Que é a entidade pelo gerenciamento, fiscalização, emissão dos selos e controle de qualidade do melato através de análises periódicas. Então não é eu pegar, por exemplo, né, eu vou vender 100 toneladas de melato. Não. Eu tenho que primeiro submeter o melato que eu vou comercializar para análise do Conselho Regulador, tá? Que é feito lá em Florianópolis, na Universidade Federal, da Ana Carolina, e ela vai aprovar então a qualidade dele dentro da determinação que tem que ter, tá? E vai daí emitir também os selos necessários que eu vou precisar para poder comercializar esse melato. Sem isso, não tem valor. E esses selos são numerados. Se vocês olharem depois na embalagem, eu vou passar por aqui para vocês poderem ver, tá? Cada selo desse tem uma numeração específica para cada produtor. É a forma de controle. E aí, passando, por favor. Por que isso? Para evitar problemas. E tivemos já recentemente, agora, infelizmente, problemas. Pessoas terceirizando, achando que não havia fiscalização. E há. Então, a empresa já foi autuada, que fez isso. Vamos ver se ela vai conseguir se defender, senão ela vai ser simplesmente excluída desse grupo, tá? Que tem esse conselho regulador, que determina isso. E nós temos uma pessoa fantástica lá, que é da FAASC, que é a Carol, né, que promove, anda,
vê, faz, promove as reuniões de conselho, são periódicas, para que a gente possa ter sempre a seriedade necessária para que continue andando 100% esse processo. Não é simples, né? E a gente também contribui, uma empresa, né, tem alguns entrepostos que estão dentro da área de abrangência, que fazem parte da IG, e a gente contribui também financeiramente para que isso possa acontecer. Tem custo de manutenção, tá? As pessoas responsáveis têm que ser pagas e tudo mais. Então, não é de graça, mas vale a pena. Vale a pena porque você tem um produto diferenciado no mercado com essa denominação de origem e indicação geográfica, tá? Que assegura essa qualidade do produto. E o potencial de expansão. O único país que compra hoje melato a granel é a Alemanha. E aí tem toda a questão da certificação orgânica. Tem que produzir, que eles compram, mas gostam também da certificação. O melato convencional quase não tem mercado, justamente por causa do processo que é os contaminantes. Como eu falei, as análises são feitas hoje em partes por bilhão. Então, para mim mandar um lote de mel, por exemplo, um container de mel de melato para a Alemanha, eu tenho que primeiro fechar um contrato com eles para fazer o acordo de todas as características necessárias, mandar a amostra do produto, eles fazem as análises, e se aprovadas as amostras, eu mando o produto. Quando chega lá, eles fazem a análise novamente para ver se confere com aquilo que foi feito e fechar o contrato. Qualquer problema é devolvido, e você paga todos esses custos de retorno, e aí o bicho pega. Né? Vamos falar no português claro e correto. Né? Tem que ter muita seriedade nisso, muita seriedade, tá? Mas a ideia não é vender esse melato dessa forma, é agregar valor. Só que países como a Alemanha, que compra produtos de todo mundo, é o maior comprador de café do mundo, se não me engano, né? Mas não é o maior produtor, não. Só que eles agregam valor e vendem depois. A Alemanha acho que é um dos maiores compradores de mel do mundo e também um maior vendedor, porque eles agregam valor e revendem por um preço bem diferenciado. Eles agregam valor. E a gente quer ver se consegue fazer com que se consiga vender diretamente ao consumidor. Mas, como tem restrição, e é bem, falando entre aspas, baixinho para ninguém me ouvir, cartelizado. Né? Eles mantêm a sua reserva de mercado para que a gente não entre no mercado a granel lá, diretamente ao consumidor. Tá? Mas é possível, é possível. A gente é alemão de pai e mãe, temos vários contatos lá, estamos tentando fazer com que se consiga entrar nesse mercado diretamente ao consumidor. Hoje, o melato da Bracatinga, o mel do melato da Bracatinga, é um dos que tem o maior valor agregado. Dentro dos médios brasileiros, a gente consegue um preço bem diferenciado. A nível de produtor de 18 a 20 reais, possivelmente vai entrar essa próxima safra nesse valor. Tá? Não sei ainda, porque nós ainda não negociamos, não fazemos contratos futuros. Então a gente vai ver como é que vai ser a safra, né, que vai começar agora, no final do ano, começo do ano que vem, 2026, e vai até meados de 2026. Para a gente ver o preço que nós vamos conseguir. Mas com certeza o preço é muito bom, porque eles têm grande interesse nesse produto. Conclusão: o valor da indicação, benefícios a produtores e consumidores, impacto ambiental positivo e um futuro promissor nos aguarda na produção, principalmente com a denominação de origem e a indicação geográfica. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas ainda bem que dá trabalho, que a gente valoriza mais o produto. E principalmente o produtor, o apicultor, que tem no melato um produto diferenciado. Tá? Só existe nessa parte do planeta, ninguém mais consegue produzir melato no mundo desta forma, com essas características, com essa origem. Tá?
de solo, de clima, de condição, tá? De saber fazer. E se tem então esse produto diferenciado. E ali no final a gente tem lá o Melato Kids, que é para as crianças, né? E gosto muito do Melato. E como eu sempre digo, né? Sempre coloco esse slide no final, porque é uma coisa que a gente sente sempre. Quando a gente abre uma comédia abelha, você mergulha num mundo fantástico. Eu sempre faço isso. Nunca deixei de ter as minhas abelhas, nunca deixei de ser apicultor e não vou deixar enquanto eu puder caminhar. Muito obrigado.